toda a nossa política econômica é uma política de mercado. É você criar naqueles setores dinâmicos, que é como fizeram os asiáticos bem-sucedidos. Que se você tem mercado, as poupanças crescem espontaneamente. Eu considero um erro fundamental o governo priorizar a inflação em relação ao crescimento econômico, que é o que ele faz hoje, e diga-se de passagem que desde 1980, portanto, começando Fernando Henrique Cardoso, e antes dele até um pouco, se faz isso. Quer dizer, o essencial era conter a inflação. As teorias que nós discutíamos eram sempre essas: inflação e desenvolvimento, inflação e desenvolvimento econômico. A inflação atrapalha ou ajuda o desenvolvimento econômico. Não é preciso ter esse fanatismo em relação ao combate à inflação para prejudicar o crescimento. A coisa mais importante é o crescimento econômico. João Paulo de Almeida Magalhães embarcou desde cedo nesse debate. Ele assumiu a tese da Confederação Nacional da Indústria, ele acabou sendo diretor do Departamento Econômico da Confederação e fundou a revista Desenvolvimento e Conjuntura. Talvez esse tenha sido a grande realização que marcou sua projeção no cenário econômico nacional. O Conselho Nacional de Economia dava cursos de pós-graduação aos economistas da época. João Paulo era professor lá, e eu também. Então, aí que nós encontramos, eu tenho essa fotografia que eu estou passando aí às suas mãos. Nessa época, nós éramos muito jovens e já éramos professores do Conselho Nacional de Economia, do curso de pós-graduação de Economia no Brasil. João Paulo tem umas dimensões extremamente interessantes. Ele é extremamente comprometido com o sonho brasileiro, e é um brasileiro com B maiúsculo, exatamente porque João Paulo sempre teve esse compromisso afetivo e emocional com o desenvolvimento do Brasil e a melhoria de condição de vida e qualidade de vida de todos os brasileiros. É que João Paulo pôde ter uma visão muito de qualificação crítica do conhecimento teórico e formal de análise econômica, o que deu a ele originalidade como pensador. Eu diria que esse foi o sonho de João Paulo, o sonho de Inácio Rangel, o sonho de Jesus Soares Pereira, o sonho de Celso Furtado, o sonho dos pioneiros. João Paulo está entre eles. Com uma diferença muito interessante é que João Paulo veio de uma experiência de militância inicial e convivência com o empresariado, enquanto que os outros têm uma experiência que vem de uma participação na vida pública, na vida oficial. É muito curioso isso. E, de certa maneira, parte da originalidade do pensamento de João Paulo de Almeida Magalhães provém dele ter se desenvolvido do sonho desenvolvimentista a partir de um nicho privado, que era o empresariado industrial brasileiro. O período que eu estudei na Europa, na França, 50, 53, era um período em que tinha grande sucesso a chamada economia do desenvolvimento. Realmente, a minha percepção era da especificidade do crescimento de países retardatários, de economias retardatárias. Então, a minha preocupação muito grande se foi com isso. E eu me lembro que 2 vezes eu tive uma discussão, um debate grande aqui, porque eu pus em dúvida a aplicação pura e direta de uma teoria que valha para países desenvolvidos aos países subdesenvolvidos. O primeiro debate foi muito interessante, em 1956, governo Juscelino Kubitschek. Nessa época, eu estava na Confederação Nacional da Indústria, chefiava o departamento econômico, e então é que nós fizemos a proposta, aliás, e praticamente fui eu que fiz essa dedução toda, o resto do departamento me apoiou, e a nossa proposta é que, no caso dos países subdesenvolvidos, o que limitava o crescimento era a disponibilidade de poupança, ou seja, era o capital.
E aí dá uma diferença muito grande, porque se você chegou ao pleno emprego num país qualquer, você não vai aumentar a população ou trazer imigrantes para. Porque não vai adiantar nada, quer dizer, aumenta o produto, aumenta o número de beneficiados. Mas no caso do capital é diferente. O capital você pode simplesmente aumentar o capital com a população constante. Então se aumenta o produto per capita do país. A CEPAL, com a teoria estruturalista, e muitas aqui no Brasil, e o João Paulo principalmente, passaram a defender, Celso Furtado, João Paulo, passaram a defender uma tese um pouco extravagante. É que a inflação não atrapalha, não pode ter fanatismo com relação ao controle da inflação. Não pode querer inflação zero, porque ao perseguir uma inflação zero, vão acabar destruindo as forças que alimentam o processo de investimento e de crescimento econômico. Foi aí que nós trabalhamos juntos durante muito tempo. Muito mais tarde, agora já na época recente, mais recente, o João Paulo veio para o Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio. Ele enriqueceu muito o Conselho Técnico, ele tem feito aqui umas conferências extraordinárias, sempre na mesma tese. A inflação não é a melhor coisa para o crescimento econômico, mas não se pode colocar todo o peso dos argumentos e toda a ênfase da política econômica no controle da inflação, porque isso vai prejudicar o crescimento econômico. O crescimento econômico é mais importante do que o controle da inflação. Essa é a tese. No último livro de João Paulo coloca com absoluta clareza a sua posição extremamente amadurecida em relação ao chamado processo inflacionário, se move de maneira muito clara contra o que eu chamaria estadofobia, classifica a subordinação intelectual dos economistas brasileiros ao consenso de Washington como uma renúncia ao desenvolvimento civilizado brasileiro. João Paulo corretamente chama a atenção de que tem que haver protecionismo brasileiro hoje em relação ao preço extremamente barato, preço relativo baixo, das exportações asiáticas. Porque, diz ele, quando no futuro a prosperidade dos chineses tiver feito com que eles percam competitividade dos produtos industriais, o Brasil estará muito, muito atrasado como periférico fornecedor de commodities agrícolas. João Paulo também nunca se esquece, em toda a sua obra intelectual, do caráter central e essencial que tem o investimento público, como um elemento que estrutura as decisões de investimento privado. Nós vamos sair dessa crise de tipo conjuntural. O que me preocupa é simplesmente o que vai acontecer a prazo mais longo. Porque de pouco adianta, nós saímos dessa crise atual para voltar a crescer menos de 3%, 2 e pouco por cento, como ocorreu em todo o período de 1980 para cá. O que falta é uma estratégia. Até 1980, nós tínhamos uma estratégia de substituição de importações. Ela se esgotou e nós não conseguimos substituí-la. Então, vamos substituir por quê? Vamos seguir a experiência daqueles países que, ao completar esse ciclo, conseguiram crescer rapidamente, que são os países da Ásia. O que eles fizeram? Esgotadas as oportunidades de substituir importações, eles passaram a crescer para fora, a exportar artigos de alta tecnologia. É o que acontece hoje com a Coreia, com os países asiáticos, Taiwan, etc, etc. Agora, a pergunta é qual é a dificuldade para se chegar lá? Bem, isso não será fácil. Não será fácil. Agora, eu tenho confiança nessa jovem geração de economistas brasileiros que se preocupam de fato muito com o longo prazo, com o desenvolvimento econômico. Eu tenho a confiança de que eles serão bem-sucedidos nessa tarefa. Tarefa que não será fácil. Não será fácil porque o erro não foi apenas após 1980, nós não temos uma estratégia. Foi simplesmente nós termos deixado que os setores dinâmicos da economia fossem controlados por empresas multinacionais.
nenhuma objeção contra as multinacionais, mas essas simplesmente não estão dispostas a exportar para os grandes países do mundo que já são atendidos pelas suas matrizes. Portanto, a tarefa dessa nova geração, dessa jovem geração de economistas, jovens professores, economistas que estão se formando, não será fácil. Mas eu tenho plena confiança de que eles serão bem-sucedidos. Hobby, no sentido de coisa, eu acho que eu nunca tive. Eu sou um chato nesse aspecto. Não. Minha família, da parte do meu pai, era o Cadeiro de Mendonça, o Marco Cadeiro de Mendonça e tal, que foram os fundadores do Fluminense. Então, eu, garoto, quando eu comecei como fluminense, né? Mas eu tinha um grande amigo, eu ia na casa dele, ele na minha casa, etc., que era o Jorge Toledo. E o Jorge Toledo era Flamengo. Então, o grupo de gente brigava, vivia brigando. A única coisa que a gente não se entendia era time de futebol. Então, nós chegamos à conclusão que a gente tinha que decidir, um ou outro. Eu não posso, porque imagina que o meu avô é da diretoria do Flamengo. Então, eu falei, bom, nesse caso, então eu vou virar Flamengo. Então, eu virei flamenguista. Música popular, eu sou muito, eu tenho uma coleção inteira dessa coisa antiga, Noel Rosa, pessoal da mesma época, etc, etc. Conversa de botequim, por exemplo. Seu garçom, faça o favor de me mandar de pressa. Essa não é brincadeira, mas é uma das que eu me lembrei do nome de repente. Evidentemente, eu sempre gosto de um bom cinema, etc, um bom filme, mas tem que ser realmente muito bom. Senão, disso eu prefiro ver o 007 ou outra coisa assim. Eu era o chefe da assessoria econômica do Jânio Quadros. Um dos assessores meus, eu tinha levado o Rio para lá, que estava fazendo uma coisa, estava passeando lá com o cara de fantasia. O que foi, Puxão? O que foi? Pô, sabe, o Jânio pediu demissão. Isso não é possível. Então, depois eu vi um dos caras que era ministro de Estado, me lembro mais o nome dele, andando também com um cara de fantasma. Eu disse, meu Deus. Agora, eu fui saber disso. Não, quando ele pode ter assinado essa carta, eu estava no palácio, eu fui saber disso às 11 horas da manhã seguinte.